Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 23. Provérbios 4, 20 a 23 diz o seguinte: Filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu coração, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Pai, essa tua palavra, em nome de Jesus, nós queremos declarar ao Pai, que a palavra, Senhor, hoje ela vai se manifestar de forma poderosa, trazendo cura para o corpo, cura para a alma, vida em meio à morte, transformação e mudança, porque a tua palavra tem poder para mudar qualquer situação, e nós nos apropriamos dela em nome de Jesus. Queridos, a instrução de Salomão é clara em relação ao nosso proceder diante da palavra de Deus: atentar, inclinar, não deixar apartar dos seus olhos e guardar no mais íntimo do seu coração. Diga comigo, a instrução é clara. Eu devo atentar, inclinar, não deixar apartar dos meus olhos e guardar no íntimo do meu coração. Quando você atenta, quando você inclina, quando você não deixa apartar a palavra dos seus olhos, e quando você guarde ela no mais profundo do seu coração, Salomão diz que a palavra vai se tornar vida e saúde para o seu corpo. A palavra é vida porque a palavra é resposta para qualquer situação que você esteja vivendo, seja ela física, seja ela emocional, ou seja ela espiritual. Por mais difícil que a situação seja, sempre terá uma resposta, sempre terá uma saída, sempre terá uma direção e sempre terá uma transformação. Repita comigo, por mais difícil que a situação seja, sempre haverá uma resposta, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma direção e sempre haverá uma transformação. A palavra é esperança em meio à morte, a palavra tem poder para restaurar. A palavra quebra todo jugo, a palavra quebra toda vergonha, a palavra quebra toda culpa, a palavra quebra toda ligação com o seu passado, porque a palavra ela não te prende no passado, a palavra ela não te mostra pecado, a palavra não te mostra o lixo. É muito fácil encontrar o lixo nas pessoas. Eu não preciso ter discernimento para ver o lixo nas pessoas, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo para conseguir enxergar por trás do lixo o ouro que existe dentro das pessoas e chamar esse ouro para fora e mostrar para a pessoa que ela é muito mais do que o que ela fez no passado. Ela não precisa ficar presa, porque Jesus veio para dar uma vida nova. Dos seus pecados, ele diz, dos seus pecados eu não me lembro mais, eu joguei no lar do esquecimento. Agora, por isso a palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
A palavra tem esse poder de tirar toda a marra. O diabo tem prendido pessoas por causa de coisas que elas cometeram no passado. As pessoas são paralisadas, elas não conseguem fluir, elas não conseguem romper, porque estão presas. E Deus hoje está dizendo para você: eu não tenho nada com o seu passado, eu tenho com o seu futuro. O seu futuro é extraordinário, o seu futuro é um futuro de cura, é um futuro de transformação, é um futuro de libertação, é um futuro de porta aberta, é um futuro de intervenção divina, é um futuro onde os meus anjos irão passear, irão criar uma atmosfera, o meu Espírito vai mover dentro de você, e você vai ver, tem muita coisa boa te aguardando, tem muita coisa boa te esperando, porque Deus é o seu Pai. Então não importa o que você fez no passado, os erros que você tenha cometido, as escolhas erradas que foram feitas, Deus não quer saber delas. Olha só o que diz Isaías 1,18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Na minha tradução diz assim, ó: vinde então e raciocinemos junto. O que Deus está dizendo aqui? Ei, para. Eu quero que você raciocine o que eu fiz. Eu quero que você raciocine que primeiro, você era um pecador, cometeu pecado, condenado para a morte, porque todos pecaram e destruídos estão da glória do Pai. E eu decidi providenciar um escape, uma resposta, uma saída para você. Então eu decidi mandar o meu filho. Ele se esvaziou de si mesmo, morreu naquela cruz, derramou o sangue para que o seu pecado fosse perdoado e para que hoje você tivesse uma nova vida. Então pare e raciocine. Por que você quer ainda ficar preso ao passado? Por que você quer ficar preso na culpa? Eu já providenciei. Aí ele fala: ainda que o seu pecado seja como a escarlate, ele se tornará como a branca lã. Ainda que seja vermelho como o carmesim, ele vai se tornar alvo como a neve. O que Deus está convidando você: pare, raciocine. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou Jeová Shalom, Deus da paz. Eu sou o Jeová Tsiqueno, eu sou a sua justiça. Eu sou o Jeová Rafá, o Deus da tua cura. Então pare e pense: por que você está duvidando? Por que você está angustiado? Por que você está aflito? Por que você está olhando para a circunstância? Ei, pare de olhar para a circunstância, olhe para a minha palavra, porque ela é vida e ela é saúde para o seu corpo. Tire o foco. A palavra é vida em meio à morte. A palavra é esperança em meio à incerteza. A palavra é um porto seguro, um local de confiança. Ela é saúde, porque Jesus levou naquela cruz as doenças. As doenças foram sentenciadas ali na cruz do Calvário. Ali naquela cruz Jesus levou o câncer. Ali naquela cruz Jesus levou o Alzheimer. Ali naquela cruz Jesus levou a dor na coluna. Ali naquela cruz Jesus levou a pneumonia. Ali naquela cruz Jesus levou a AIDS. Jesus levou a tuberculose. Jesus levou qualquer tipo de enfermidade. Jesus levou o Covid. Ali naquela cruz toda enfermidade foi levada. A palavra diz: Ele levou sobre si todas e todas. Porque eu não posso aceitar a enfermidade? Porque eu tenho que fechar com a palavra. O primeiro passo para o milagre é Deus enviar a palavra. Ele envia a palavra, e uma vez que a palavra chega no local, e se ele encontrar fé neste local, a palavra vai produzir milagre. O que você precisa para viver o milagre que você tem tanto buscado semana após semana, você precisa gerar a fé necessária para que a palavra possa produzir o fruto, o fruto venha germinar e o milagre venha acontecer. Porque a palavra é saúde para o corpo, é saúde para os ossos. A palavra faz toda a diferença. Diga assim: a palavra faz toda a diferença. Foi por meio da palavra que Deus criou tudo que você consegue enxergar. O azul celeste, o mar lindo e maravilhoso, os animais, foi tudo pela palavra. A palavra tem esse poder.
Por meio da palavra, os céus passaram a existir. Por meio da palavra, os animais passaram a existir. Por meio da palavra, tudo aconteceu. Por meio da palavra, por meio de uma palavra, tudo aconteceu. Deus falou: haja luz, e houve luz. Hajam luzeiros no céu, e houve o quê? Luzeiros no céu. Haja dois astros, um para que governe, obrigado, um para que governe o dia e o outro para que governe a noite. E aconteceu, apareceu o sol, apareceu a lua. Haja separação entre águas e terra seca. Houve separações entre água e terra seca. Agora a terra produza árvores frutíferas que deu fruto conforme a sua espécie. Então o que aconteceu? Árvores frutíferas com fruto segundo a sua espécie aconteceram. Ei, eu quero dizer para você, Deus falou: haja e ouve. Deus tem uma palavra sobre a sua vida hoje, e a palavra é: haja. Deus está dizendo: haja cura, haja libertação, haja transformação, haja porta de emprego, haja transformação, haja cura sobre a depressão, haja cura sobre a ansiedade, haja cura sobre todo o caos. Haja. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, e eu quero profetizar: haja, 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 haja a resposta de Deus sobre tudo aquilo que você tem buscado. Ei, me ajude a profetizar, e fala também: Senhor, haja. E a minha pergunta: haja o quê? Diga o que você quer. Não, mas com essa convicção não, gente, me ajude pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para você que Deus está falando: haja para você hoje. Assim como eu falei: haja luz e houve luz. Assim como eu falei: haja luzeiros e houve luzeiros. Assim como eu falei: haja o homem, houve o homem. Deus está dizendo: qual o haja que você quer? Diga aí para mim, pelo amor de Deus. Que haja cura, que haja restauração, que haja transformação, que haja a porta aberta, que a dívida seja paga, que venham os recursos, haja recursos. Ei, o que você vai falando? Haja aí, queridos. Haja salvação. Que mais? Haja casamento. Haja filhos abençoados. Haja que a estéril vai ser mãe de filhos, e no tempo determinado de 1 ano vai ter uma criança na mão. Haja que a endometriose vai ter que sair do útero em nome de Jesus. O mioma vai ter que desaparecer, o caroço vai ter que desaparecer, a perna vai ter que crescer, o paralítico vai ter que andar, o surdo vai ter que ouvir. Haja sobre a sua vida hoje. Hoje tem um haja de Deus para você. Haja liberação no processo, Gilda. Haja a cura do Alzheimer, em nome de Jesus. Porque a palavra tem poder para criar, para transformar e para mudar. Jesus era a própria palavra. A palavra diz que Jesus veio, habitou entre nós, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus demonstrou o que acontece com aquele que carrega a palavra. Jesus era a própria palavra, e ele mostrou o que acontecia. Jesus começou a andar no meio das pessoas. Lázaro foi ressuscitado. O homem da mão enriquecida foi totalmente curado. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Bartimeu teve os olhos abertos. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. Jesus mostrou: a palavra tem poder para criar, a palavra tem poder para restaurar. Então Jesus, a própria palavra, libera uma palavra sobre os seus discípulos: ide em meu nome e farei obras maiores do que essa. E aí eles acreditaram, eles fecharam com a palavra. A sombra de Pedro curava pessoas, os aventais de Paulo curava pessoas. Estevão, um entregador de cesta básica, queridos.
O Estevão trabalhava no Filhos do Brasil, e no meio do caminho ele curava um, ele expulsava demônio de outro, ele limpava outro de lepra. Por quê? Ele acreditou que não era simplesmente um entregador de cesta básica, ele carregava a presença, ele carregava a palavra, e há poder na palavra. Quando você se comportar, e você chegar diante desse seu gigante e falar assim: ei, eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho experiência com Deus, eu tenho experiência com a palavra, eu fechei com a palavra. Portanto, vai ter que sair, vai ter que cair, vai ter que se prostrar, porque há poder no nome de Jesus, há poder na palavra. A palavra é cura, a palavra é salvação, a palavra é libertação, a palavra proporciona portas abertas, a palavra faz o improvável e o impossível acontecer. A palavra diz em Romanos 5, que Deus traz à existência, só para te abençoar, coisas que ainda nem existem. Se aquilo que você tem buscado em Deus não existe, Deus está dizendo: eu vou fazer aparecer só para te abençoar. Olha o quanto você é importante para Deus. Então o seu papel é fechar com a palavra, porque a palavra é vida em meio à morte. Ei, vale de ossos secos, recebei o Espírito. Deus está soprando o Espírito dele hoje, aquilo que é seco na sua vida, aquilo que é como a palavra diz, sequíssimo na sua vida. Deus está dizendo: profetiza, filho do homem. Ei, não foi Deus que profetizou, é o homem que profetizou, é você que tem que profetizar. O que você consegue enxergar nessa situação? O que você consegue ver? Você vê o quê? Reclamação, murmuração? Ou você vê: não, se Deus falou, eu acredito, vai acontecer. O problema é o diabo se ficar na frente. Se ficar na frente, eu vou passar por cima dele. Eu vou passar por cima dele. Entenda, não há onde a palavra a cura, onde a palavra a salvação, onde a palavra a libertação. A minha pergunta é: você carrega a palavra? Ou você é aquela pessoa que só vem aqui receber oração? Eu quero te ensinar a não só vir receber oração, eu quero te ensinar a você carregar a palavra, porque uma vez que você carregar a palavra estiver dentro de você, a oração vai ser uma consequência daquilo que você tem dentro. O problema é que as pessoas vêm sem nada aqui dentro pedir uma oração. Não funciona desse jeito. Eu ensino isso aqui direto. Você precisa ter a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Enviou a palavra e os curou. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Se você fechar com a palavra, ei querido, Golias vai ter que sair da sua frente, porque se ele ficar na sua frente, ele vai cair, porque você virou um matador de gigante. Pode vir Golias, pode vir o irmão dele, pode vir o primo dele, todos irão cair em nome de Jesus. Todos irão cair. Tudo tem que se curvar diante da palavra. Não existe luta entre Deus e o diabo. Diga assim: não existe luta entre Deus e o diabo. Nunca e em nenhuma ocasião, querido, o diabo foi ameaça para Deus. Deus é excelso, tem todo o poder, carrega toda a glória, carrega toda a autoridade. Não tem luta entre luz e trevas. João diz que a luz prevalece sobre as trevas, e as trevas não podem prevalecer diante da luz. Ei, o diabo é coisa mínima, o diabo é coisa pequena, ele é limitado em todos os sentidos. Todo o reino das trevas ele poderia ser destruído com uma palavra de Deus. Se Deus virasse assim e falasse assim: acabou o reino das trevas, teria o quê? Acabado, porque não existe luta, não existe resistência, não existe confronto frente à palavra de Deus. Mas Deus criou um plano extraordinário para vencer o diabo. Deus não quis vencer o diabo com uma palavra só. Deus decidiu criar uma criatura chamada homem, colocou o espírito dele dentro desse homem, e esse homem colocou no jardim, e sobre esse jardim ele deu a palavra: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai.
O homem carrega o DNA de Deus. Se você pegar lá em Salmo 103, diz, Deus estabeleceu no céu o seu trono, e de lá Ele domina sobre todas as coisas. 2 Crônica 29 diz, riquezas e glória vêm de ti, tu domina sobre tudo. E o que Deus faz? Pega o DNA dele e coloca dentro de mim e dentro de você, e manda, vai lá, governa o jardim. O homem perdeu o direito do jardim, mas Jesus conquistou novamente ali na cruz, e Ele deu a autoridade novamente para você, e você tem essa autoridade. O diabo não pode prevalecer contra você. Eis que vos dou o poder para pisares em serpente, escorpião, e em toda obra do mal, e nada vos causará dano algum. Dano algum. Ide em meu nome, curai enfermos. Nós vimos aqui semana passada, pessoas cheias do Espírito Santo que estavam sentadas aí, orou por outras aqui, foram curadas. Não foi a equipe que orou, foi você que orou pela equipe, porque você carrega a presença, você carrega a autoridade, você carrega a palavra é vida, a palavra não é morte, a palavra é vida. A vida que há em Jesus Cristo é direito seu, é sua herança, você tem que tomar conta dela. O câncer, ele proporciona o quê? Me ajuda, gente, o que o câncer proporciona? Não, ele proporciona alegria, é isso? O câncer proporciona o quê? Dor, sofrimento, morte. E a palavra e Salomão diz que a palavra é o quê? Vida. Então nós não podemos fazer negócio com câncer. O câncer vai ter que sair em nome de Jesus. Qualquer tipo de enfermidade vai ter que sair em nome de Jesus. Qualquer resistência vai ter que sair em nome de Jesus. Talvez a situação é que a cura pode acontecer instantânea ou vai ser com os dias, mas uma coisa é certa, a cura vai acontecer em nome de Jesus. Ela é vida. Deus libera uma palavra sobre o homem. Gênesis 1, 28 diz o seguinte: Deus abençoou o homem e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Esse é o DNA que você carrega. Você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai sujeitar e você vai dominar sobre qualquer tipo de situação que você esteja vivendo. Ei, você que tem uma dívida, eu quero dizer para você, você vai multiplicar os recursos. Hoje à noite Deus vai te dar ideias, hoje à noite Deus vai te dar estratégias, Deus vai mostrar onde está errado, onde você está errando, você vai sair dessa dívida. Eu quero profetizar, antes do meio do ano você vai sair do vermelho. Antes do meio do ano você vai sair do vermelho. Não importa o tamanho da dívida, importa é o tamanho do seu Deus. E o seu Deus é dono do ouro, é o dono da prata. Essa dívida vai ser paga em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes nós somos afetados pela circunstância. Nós somos afetados pelo momento. Aconteceu com João Batista, a voz que clama no deserto. Ele é encerrado na prisão por Herodes, e ele começa a ouvir a fama de Jesus, e ele chega, manda 2 discípulos a irem até Jesus, aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Chegou um momento que ele vacilou, chegou um momento que ele deixou se envolver pela situação, deixou se envolver pelo que ele estava sentindo, deixou se envolver pelo que ele estava vendo, e aí o que acontece? Ele manda 2 discípulos, Mateus 11, 2-5, diz o seguinte: João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou-lhe 2 discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Então Jesus respondeu e disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Cegos veem, coxos andam, leprosos são limpos, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o reino dos céus. Jesus naquela hora, ele chega, ele pega os enfermos ali na frente, e ele começa a fazer com que o cego enxergue, o paralítico anda, o surdo ouviu, e ele falou: agora vai lá e diz para João que você acabaram de ver. João vem com a dúvida e Jesus vem com a palavra, porque ele está justamente
está fazendo cumprir a palavra que diz a respeito dele: eis que o Espírito está sobre mim, porque me ungiu para dar vista aos cegos, limpar leprosos, curar enfermos, anunciar um ano aceitável. Jesus, ele chega, ele faz com que a palavra se cumpra naquela hora e manda: olha lá, mostra para João. Você precisa viver a palavra, conhecer a palavra. Porque quando você se fechar com a palavra, o vento vai bater, a onda vai subir acima do seu barco, mas você vai ficar tranquilo. Jesus não ficou bravo com o João. Jesus não chamou o João de: ei, seu hipócrita. Não. Jesus, ele entendeu a situação de João. Eu quero dizer para você, Jesus entende essa situação que às vezes você está desanimado, às vezes você está fraco, às vezes que você está em dúvida, mas Jesus fala assim: olhe para a palavra, apegue a palavra, porque a palavra vai te dar direção, a palavra vai trazer a mudança que você precisa. E Salomão, ele fala: guarde no mais íntimo do seu coração. Você guarda algo quando você tem valor, quando algo tem valor e agrega algo para você. Eu quero explicar o que Salomão falou da seguinte maneira. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai virou para mim e falou assim: filho, eu vou te dar uma bicicleta nova. E aí ele me levou ali na Comercial, na Onogás. Eu entrei naquela loja, quantos lembram da Onogás? E quando eu bati o olho, eu vi uma bicicleta Monarch. Era a imitação, era a Monarch numa versão menor. Tinha Monarch 10, que era a versão maior, e tinha a Monarch versão menor. E quando eu entrei, eu vi aquela bicicleta amarela. Ela não era a Brasília amarela, mas ela era a bicicleta amarela, com o guidão virado para mim. Quando eu olhei, queridos, foi amor à primeira vista. E eu falei para meu pai: pai, é essa. Meu pai comprou a bicicleta. Eu levei a bicicleta lá para casa. Eu coloquei a bicicleta dentro do meu quarto, do lado da minha cama. Eu dormia segurando a bicicleta. Eu andava na bicicleta dentro do meu quarto. Porque aquela bicicleta tinha valor para mim. Só que com o passar do tempo, a bicicleta foi ficando velha. E aí o que aconteceu? Ela saiu do quarto. Ela foi lá para o corredor da casa. Era coberto, mas tinha um corredor. Daqui a pouco ela foi ficando mais velha e ela saiu do corredor, foi lá para o fundo do quintal, num pé de abacate que tinha na casa do meu pai, ficava lá debaixo, encostado do pé de abacate, tomando chuva, tomando sol e depreciando. Por que eu fiz isso? Porque aquela bicicleta perdeu o valor que ela tinha no meu coração. O que Salomão está dizendo para você? Guarde no mais íntimo do seu coração. Não faça com que a palavra perca valor para você. Não duvide da palavra. A cada dia, busque a palavra. Medite na palavra, dia e de noite. E a palavra diz: então farás prosperar o seu caminho por onde você andar. O problema é que nós pegamos a palavra e transformamos ela numa bicicleta velha. E aí você começa a duvidar da sua cura. Você começa a duvidar da sua porta de emprego, que ela vai ser aberta. Você começa a duvidar da transformação do seu marido. Você começa a duvidar da transformação do seu filho. Você começa a duvidar que Deus é capaz de restaurar a sua empresa, de pagar a sua dívida, que Deus é capaz de fazer com que a enfermidade saia e desapareça. Por quê? Porque a palavra se tornou uma bicicleta velha para você. O que Salomão está dizendo? Atenta, inclina, não aparte, não deixe ela apartar dos seus olhos. Guarde-a no mais profundo do seu coração, porque ela é vida e ela é cura para o seu corpo. Eu queria que você ficasse de pé.